Shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Queridos, 8ª live, uma maratona de poder, de unção, uma maratona com a presença do Espírito Santo. Nessas 8 lives, hoje vamos completar 8 lives. Nós tivemos presença, ensino, códigos liberados, ativação, teve cura, teve milagres, teve prodígio e com certeza o vinho de hoje será excelente. O vinho de hoje será poderoso. E eu já quero convidar os irmãos que vão estar chegando e vão participar dessa live conosco. Vai divulgando o maior número de pessoas, convida. Tem aqui, ó, uma setinha, uma flechinha aí, ó. Você clica nela, envia para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10 pessoas. Live sobre governo. E hoje nós vamos falar do governo sobrenatural. 2026, Shalom Jerônimo, Shalom Glaucir, Shalom, Shalom. Todos que estão chegando, beijo no coração de vocês, vai convidando. Vai chamando o povo para estar conosco. Pastor Daniel, meu moderador, meu filho. Vou te colocar como moderador aqui, filhão. Já convida o povo para estar com a gente. Aleluia. Já divulga com o maior número de pessoas nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram. O que importa é que esse será um tempo precioso. Um tempo extraordinário. Eu creio que nós vamos estar aqui com a apóstola Vanessa Ribeiro. Amém? Amém. Deixa eu ver. Mulher virtuosa. Boa noite. Deus abençoe. Fica aí conosco. Aleluia, aleluia. Vamos estar comentando, vamos estar divulgando. Diz de onde vocês são. Diz de onde você é. Em nome de Jesus, eu creio que coisas grandiosas vão acontecer. Amém? Então vamos lá, queridos, alguns recados para essa noite. Você vai dizendo de onde você é, qual cidade você é, qual país você é. Amém? Onde você se encontra. E um recado importante. Terminando a live, não vai embora não. Termina a live, entra e faz seu comentário. Diz o que você mais gostou da live. Hoje a live será uma live de governo sobrenatural. Então nós vamos tratar do sobrenatural. Com certeza coisas vão ser liberadas do sobrenatural de Deus para você. Códigos vão ser repletos aqui essa noite. Então você saiba, a presença do Espírito Santo está conosco. E nós estamos aqui para isso, para servi-lo. 8 lives, 8 porções. Um preço poderoso, além de tudo que nós fazemos, e todos os irmãos e irmãs, apóstolos, apóstolas, profetas que participaram aqui, teve testemunho de cura, teve milagre, teve ativação, braço cresceu, coisas aconteceram poderosas. Os empresários tiveram um tempo de regozijo aqui para os empresários. A apóstola Vanessa já chegou, já vou te chamar, minha amada, só um minuto. Então, o que acontece? Quando você comenta, você impulsiona a live. E depois você pode comentar e também configurar a live com o maior número de pessoas também. Então, querido, eu quero lhe fazer um convite. Qual o convite, apóstolo? Dia 28/12, na Igreja Apostólica Leão de Judá, que fica em Nova Iguaçu, nós vamos estar realizando o último culto do ano. Um culto profético. Por que esse tema governo? E hoje nós vamos falar do governo sobrenatural. Por quê? Porque 2026 é o ano de governo. Vai ser o ano de governo. Então escreve aí, 2026 é meu ano de governo. Eu vou governar em 2026. Em todas as áreas da minha vida. Escreve aí, querido. Fala, eu acredito. Escreve a frase que vai impulsionar você para 2026. Reveja essas lives. Algo tremendo vai acontecer.
Então, dia 28, a partir das 18h30, em Nova Iguaçu, na Igreja Apostólica Leão de Judá, o pastor Daniel já vai colocar o endereço aqui, eu vou fixar. Em Nova Iguaçu, nós vamos realizar o último culto do ano. O culto direcionador, um culto profético, um culto de ativação, de comunhão, de impartição, de poder, de milagre, mas principalmente, você vai sair com a sua chave para governar em 2026. Paga alguma coisa? Não, não paga não, é só chegar lá, é só estar conosco. O que importa é que eu vá te ativar, e tudo que vai ser dito vai ser vivido por você. Eu creio que Deus vai realizar em 2026 algo extraordinário. Além desse convite, aleluia, além desse convite, eu também tenho um convite para dia 18 de abril de 2026. 18 de abril de 2026 nós vamos realizar a primeira conferência Voz Apostólica em Nova Iguaçu. Rio em Chamas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres reunidos em um tema, em um propósito: glorificar e exaltar o nome do Senhor. As inscrições vão ser abertas agora, dia 28, no culto profético. Beijo no teu coração. Agora eu vou convidar a apóstola Vanessa para estar falando do sobrenatural aqui conosco, daquilo que ela vive, daquilo que Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. Chama o pessoal, chama o pessoal. Apóstola Vanessa. Só um minutinho. Amém. Todo minuto. A paz do Senhor Jesus, shalom. Tentando colocar aqui, ô apóstolo, como é que eu faço para o povo me ver? Tem uma setinha para a esquerda, outra para a direita aí, ó. Em cima. Em cima ou embaixo do seu Instagram, ou no meio da nossa. Vê aí. Eu não sei porque está pegando para mim a ring light, não para mim. Não. Peraí. Movimenta seu celular. Isso aí ao vivo acontece isso. Não foi? Aí, agora foi. Eu não estava conseguindo aqui. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Apóstola. Amém, querido. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Prazer estar com você nessa live. Foi o Espírito Santo que me conectou a você de alguma forma. Esses dias eu estava pensando como Deus faz as coisas. Nós somos movidos pelo Espírito. E quando Deus me colocou para nós estarmos realizando essa série de lives, Deus colocou você e eu te vi. E eu entrei em contato com você, você me respondeu. E tua semana estava muito sobrecarregada de afazeres para o reino. E aí você vai, sexta-feira, é liberada por Deus para estar aqui comigo. Está aqui com todos nós, né? Então, agradeço pela tua vida, agradeço pelo teu ministério. Teu ministério é reconhecido pelo Espírito Santo, é por isso que você está aqui. Amém? E é assim que aleluia, amém. Amém? Nós somos servos do Senhor. Apóstola, fale um pouco de você para o nosso público, para todos os irmãos que vão nos assistir. Depois vai ser repostado também no YouTube. Então, outras pessoas vão te assistir, vão nos ver. Hoje eu quero falar de governo, como tenho falado essas lives todas, mas com você eu coloquei um tema especial também, que é sobrenatural. O que é o governo sobrenatural? Pelo que eu vi, você ministra cura, ministra milagres, ministra cura interior, libertação. Então você também é bem eclética no reino. Deus movimenta os apóstolos, não só numa área, mas em várias áreas. Verdade. Então nós temos entendimento. E o povo aqui é sedento, tá, apóstolo? O povo que vai chegar, que vai nos assistir, são quase 30 mil pessoas aqui no Instagram, nas redes sociais já estão chegando a 100. Então, veja bem, tem muita gente que vai nos assistir ao longo da semana e ao longo das semanas. Vou falar um pouco de você, de onde você é, qual é o nome do teu ministério. Amém? Amém, querido. Para quem não me conhece, eu sou a apóstola Vanessa Ribeiro, tá? Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro. O nome do meu ministério é Ministério Apostólico
impactando nações. É um ministério pelo qual, vamos dizer assim, ainda está no plano espiritual, mas já tem um nome. O Senhor ele já tem colocado essa particularidade já dentro do meu coração. E como o apóstolo Alexandre, ele foi bem enfático naquilo que ele disse, graças a Deus eu tenho um menino que ele é reconhecido e ele também é sustentado por muitas curas, muitas libertações, e graças aonde a gente tem passado, o Senhor, ele tem levado por interior, porque nós estamos vivenciando um tempo onde eu estava até fazendo esse tipo de comentário esses dias com algumas pessoas do meu convívio, que nós estamos passando por um tempo onde a nossa geração se encontra doente. As pessoas elas não conseguem fluir, as pessoas não conseguem desbloquear, pessoas elas estão travadas espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente. Por quê? Porque está faltando um determinado conhecimento. Tem muita gente, apóstolo Alexandre, que pensa que está perecendo por falta de oração. E não é, porque a Bíblia diz que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento e Verdade. não por falta de oração. Não é verdade? Verdade. Graças a Deus, o meu ministério tem sido marcado. Aonde nós temos chegado, aonde nós temos ido, creio que, como o apóstolo falou, esse vídeo vai alcançar outras pessoas. Eu louvo a Deus também pela vida do apóstolo Alexandre, porque ele foi de bênção. Eu louvei ao Senhor, tá, apóstolo Alexandre? E quando o Senhor entrou em contato comigo, quando o Senhor veio conversar, falar comigo, eu falei, Senhor, verdadeiramente o Senhor é fiel, né? Porque eu vi ali, quando o Senhor entrou em contato comigo, que verdadeiramente o próprio Espírito Santo trouxe o Senhor, e o Senhor, ele ministrou até algo no meu coração, e o Senhor falou para mim, filha, aí, é, por onde tu passar, o que eu, Senhor, estarei levando, o que eu, Senhor, estarei ministrando a tantos corações que vão estar assistindo nesse momento. Então é isso, apóstolo. Ele vai fazer grandes coisas. Eu creio que o Senhor ele vai operar aqui neste lugar. Eu creio que o que nós temos aqui para apresentar um para o outro, eu costumo dizer que reconhecimento e autoridade, ele começa com o princípio de submissão. Então eu estou aqui hoje não só como convidada do Senhor. Eis-me aqui, sou tua serva. Amém, minha amada, amém, glória a Deus. E espero que, se você tiver um tempinho aí no dia 28/12, dê um pulinho aí em Nova Iguaçu. Eu creio que é perto de onde você mora. Você mora em Caxias, não é isso? Isso mesmo, é bem perto. É É pertinho. bem perto. Vamos estar aí dia É, 28, finalizando o ano. Eu creio que, se você estiver disponível, se você não estiver viajando nas suas agendas, nos lugares que Deus vai te levar, dá uma passadinha lá para dar um abraço na gente, com certeza participar de um culto onde vai ter muito chofar, onde vai ter muito ato profético. eita glória. E eu vou tocar o chofar aqui hoje para finalizar as 8 lives, hein? Ó, tá aqui, Eita glória. o chofar vai ecoar aqui. Então, minha amada, hoje nós vamos tratar, nós vamos falar e vamos deixar fluir, tá? Vamos deixar fluir como tem Amém. essas 8. Você está aqui para servir o reino de Deus, para estar conosco. Nós vamos trocar ideias aqui. Então, no tempo que você falar, eu vou estar também conectando contigo dentro daquilo que a gente vai tratar, que é sobrenatural. Nós estamos aqui para trazer o sobrenatural. E como você mesmo disse, o reino de Deus perece por falta de entendimento. E entendimento da palavra do Senhor. E quando não há entendimento, o governo não se estabelece. Olha o que eu falei. Já pega o código aí, os irmãos. Quando não há entendimento, o governo não se estabelece. Governo de quem? Governo do reino sobre tua vida. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, apóstola, ela já é ditada como decreto para nós. Nós temos que tomar posse. Temos que tomar posse na cura, na Verdade. beleza, na vida, na abundância, na saúde, em todas as áreas no casamento, porque é um decreto estabelecido para governar. Alguém pegou essa chave aí? Para um decreto estabelecido por Deus para governar. Agora, olha aqui o tema que nós já vamos começar e eu já vou lançar para você essa. Eu levanto e você faz o gol, tá, apóstolo? Deus abençoe, em nome de Jesus.
Eu já vejo autoridade, eu quero te dizer isso aqui, eu vejo autoridade, a tua seriedade, a tua forma de se comportar e o teu jeito de falar já mostra para todos aqui, todos e que vão ver, que você é uma mulher que tem autoridade e que também é o meu coração. Eu vejo isso, além de você ser nova, eu vejo que você tem muita autoridade na tua forma de falar, na tua forma de se portar, e isso é importante. Olha que eu já estou 12 anos nessa caminhada, vou fazer 12 anos apostólicos. Então já sou muito calejado nessa unção, de carregar essa unção há mais de 12 anos. E 12 anos nós vamos completar já reconhecido apóstolo do Brasil. E eu observo determinadas pessoas, determinados líderes que fazem live comigo, que eu ministro. Pessoas de postura, pessoas que têm na sua voz força e autoridade. E isso eu vejo em vocês, já quero deixar registrado isso aqui. Daniel, o governo sobrenatural. Quando o céu governa, a terra responde. Nós vamos basear nisso. Quando o céu governa, a terra responde. Daniel 4, 17 diz assim, apóstolo, aí todos os irmãos estão chegando. Shalom, shalom a todos. Vão comentando aí. Daniel 4, 17 diz assim, esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles o seu reino. O sobrenatural de Deus, Deus olhou para a apóstola Vanessa Ribeiro, olhou para ela e falou, vou descer o meu sobrenatural para ela. Vou descer o meu sobrenatural nela. O meu reino vai se movimentar através dela. Ela vai governar nas instâncias, nos lugares que eu vou levar. O apóstolo Alexandre, aquele servo, aquele que era empresário, aquele que morava numa comunidade, ele vai governar e eu vou liberar o meu sobrenatural. Aonde ele estiver, vai acontecer ativação, cura, milagre e prodígio. O Espírito Santo já está dizendo aqui, apóstola, que já está acontecendo cura. Só de nós estarmos falando, tem pessoas que já estão sendo curadas. Não vão ser, não, é você. Temos agora 26, 27 pessoas aqui ainda, mas as pessoas já estão sendo curadas. Procura dor aí, querido. Procura dor que você estava, dor de cabeça, dor nas pernas. Busca aí. Não está mais aí. Deus está dizendo que já está curando pessoas aqui na live. Apóstolo, é com você. Pode falar, minha amada, sobre esse assunto. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu também creio, tá, povo de Deus, na cura de vocês aí que estão na barra de rolagem. Antes de nós darmos início, apóstolo, eu também gostaria de agradecer, eu esqueci de mencionar algo, que são os meus alunos que estão entrando aí na barra de rolagem, falando, são alunos da Escola de Cura e Libertação, são alunos também da Escola Profética, e eles estão aqui também não só me prestigiando, como prestigiando ao Senhor, porque se tem uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos também, é a respeito de princípio de honra. Se você não souber honrar uma autoridade, porque nós somos autoridade, né? Mas eu gostaria de enfatizar que antes de nós começarmos a falar, né, sobre governo espiritual, primeiro nós precisamos entender que a autoridade e lideranças divinas, elas são exercidas por Deus, né? Representantes. O que seria uma autoridade divina? É o poder de Deus sobre todas as coisas que institui esse governo espiritual, não se limitando a nenhuma denominação. Então, a autoridade, ela não está ligada a um sistema, a uma denominação. Nosso intuito nessa noite, nessa live, não é falar sobre denominação, falar sobre sistemas, não. É falar sobre a autoridade pelo qual você exerce como filho aqui nessa terra. É falar sobre a autoridade pelo qual você carrega. É falar sobre a autoridade pelo qual você tem aqui nessa terra para que você possa movimentar o plano espiritual. O governo espiritual é a forma como Deus ele governa, seja diretamente ou através dos servos
buscando um relacionamento de verdade e santidade com a humanidade. A coisa que você precisa entender é que para que você venha carregar uma autoridade, você precisa se submeter. Eu sempre costumo dizer, apóstolo Alexandre, que o princípio, para que você venha receber a autoridade, o princípio é submissão. Ou seja, quanto maior é o nível da minha entrega, mais eu cresço espiritualmente. Isso quer dizer, se eu me aprofundo e faço crescer raízes que descem, faço uma profundidade, mais eu cresço em nível de autoridade. E por que muitas pessoas elas estão perecendo? Elas ainda não tomaram posse dessa autoridade pelo qual foi outorgada por Deus. A Bíblia diz, se não me falha a memória, eu creio em Lucas capítulo 10, versículo 19, que o Senhor fala, né? Eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de ser escorpiões. Então, o Senhor, Ele nos deu essa autoridade. Só que o que acontece? As pessoas acham que isso é algo pelo qual Deus ele tem com algumas pessoas e não tem com eles. Parece que Deus ele escolheu e não escolheu outros. Porém, isso é um princípio, isso é uma autoridade que foi dado a todos nós. O Senhor não disse que dá a apóstolos, a pastores, a profetas, não. O Senhor falou que daria a todos nós. Nessa noite, você que está essa live, essa mensagem de poder, que você possa exercer e tomar posse dessa autoridade que foi colocado nas tuas mãos, porque certamente o ano de 2026, querido, não será como o ano de 2025. O Senhor está dizendo assim, eu te dei autoridade para que você possa romper ciclos, porque tem pessoas aqui nessa live, apóstolo Alexandre, que o Senhor está que está vivendo em um ciclo repetitivo, que está vivendo mediante a padrões pelos quais eles não conseguem quebrar isso no plano espiritual, mediante ao fato deles ainda não entenderem o que é uma autoridade constituída segundo a palavra do Senhor, pelo qual Ele liberou para todos nós. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Todas as vezes que nós estamos para romper algo, para viver o novo de Deus sobre a nossa vida, sempre vai haver algumas resistências demoníacas para que nós não venhamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Eu fiz até uma anotação. Por quê? Porque isso faz eu me lembrar, apóstolo Alexandre, do livro de Neemias. Foi a palavra que o Senhor ele me dera nessa tarde. Né? Neemias possuía essa autoridade outorgada por Deus. Né? E ali no livro de Neemias, capítulo versículo 5 até o 7, a palavra do Senhor diz que Neemias ele está fazendo uma grande obra. Ele está consertando, ali na reconstrução dos muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que ali está todo momento quem? Neemias e Sanbalate, tentando paralisar aquilo que o Senhor já havia preparado. Aleluias. A vida de Neemias, tentando paralisar o propósito, aquilo que o Senhor já havia estabelecido. Né? Neemias ele estava ao ponto de viver um novo, de viver um rompimento. A Bíblia vai dizer que Tobias e Sanbalate, eles estavam ali na tentativa de, mais uma vez, paralisar a obra de Deus e aterrorizar aquele homem. Como? A mesma estratégia pelo qual foi usado também para o homem chamado Esdras, pelo qual a Bíblia vai dizer, em Esdras 4, versículo 7, que Satanás ele usou da mesma artimanha, primeiramente foi com Esdras, e logo após ele tentou usar a mesma artimanha com Neemias. Como? Afrontando, aterrorizando, fazendo com que a obra viesse parar para quê? Para que nem Neemias e nem Esdras eles viessem viver, apóstolo, viver esse novo ciclo. Por quê? Porque Satanás ele sabia que quando Neemias ele fizesse toda aquela reconstrução, ele levaria novamente a uma adoração a Deus,
altares seriam quebrados e novamente reconstruídos pelo Senhor, e o povo ia tomar posse novamente da autoridade pelo qual já havia liberado o povo. Só que a Bíblia vai dizer que Satanás ele vai usar de quê? De uma mesma artimanha para paralisar o povo. Por que isso? Porque se tem uma arma que o inimigo ele gosta de usar para paralisar, para que eu e você não venhamos romper ciclos, não venhamos viver aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, não venhamos fazer com que o Senhor ele venha cumprir o propósito dele sobre a gente, é o quê? É uma arma chamada medo. Porque ele consegue instalar o medo sobre a sua vida, ele consegue paralisar aquilo que Deus ele tem para você. Por quê? Porque o medo está associado ao quê? O medo está associado a um estado de alerta no nosso consciente. Estado de alerta, falta de foco, distração total. Por quê? Porque a gente entra num estado de alerta de maneira com que nós não venhamos ver aquilo que o Senhor ele tem para a nossa vida e faz com que a gente venha recuar. Mas nessa noite, ele está pronto para liberar uma palavra sobre a sua vida, para destravar aquilo que se encontra travado, para desbloquear áreas da sua vida pelo qual até agora você ainda não conseguiu romper. Mas o Senhor está dizendo assim, todo medo nessa noite eu estou quebrando sobre a sua vida. Haverá resposta, haverá direcionamento. Tobias e Sambalate não vai conseguir roubar a sua paz, porque haverá um novo ano para você, e esse ano novo não será como o ano de 2025, será um ano de prosperidade, será um ano de reconstrução, e isso envolve todas as áreas da sua vida, sentimental, espiritual, saúde. O Senhor está dizendo, não haverá morte. Não haverá morte, porque eu sou o Senhor, que trabalho em prol da sua vida para te dar vitória, né? O Senhor, ele é aquele que dá vitória. Então, exerça a autoridade pelo qual o Senhor, ele te liberou para você no plano espiritual nessa noite. Apóstolo, você está trazendo algo que é forte. Por quê? Sambalate e Tobias, em todos os momentos, queridos, se levanta em nossa vida. Em todos os momentos, quando Deus tem uma estratégia para nós, um propósito para nós, restauradores de muro, restauradores de altar, restauradores de brecha, homens e mulheres que são levantados com autoridade através do Espírito Santo. Você vai começar a se movimentar, o inimigo sempre levanta e vem trazer uma repreensão para te colocar no canto. E ele tenta te isolar. O isolamento gera medo. A apóstola está falando sobre o medo. Eu costumo dizer que o medo é o menor dos demônios, mas é o pior deles. Porque não aparece, é algo interno. É algo que é gerado em emoção. E quando é gerado esse medo e emoção para com você, você tende a não ficar dentro de um grupo onde estava te fortalecendo, dentro de uma igreja onde estava te fortalecendo, através de uma mentoria que estava te fortalecendo. Uma pedra de tropeço é muito pequena, uma pequena pedra faz você se desviar do teu propósito e gera medo. E qual é a estratégia dos Sambalates e Tobias espirituais? Eles querem isolar a pessoa. Sabe, o isolamento causa morte. Pega aqui essa chave, querido. Pega esse código. Isolamento gera morte. O momento que você se sentir isolado do seu líder, isolado da sua comunidade, isolado dos seus irmãos, isolado daqueles que buscam mais e te levam a buscar. Eu não digo para você andar com pessoas que não andam com Jesus. Eu digo para você andar com pessoas que andam com Jesus. Esdras e Neemias, eles andavam na comunhão do Eterno. Eles sabiam quem falava com ele. E não ia adiantar um ser humano ser tomado pelo inimigo para falar, para paralisar eles, que eles não iam aceitar. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Alguém está entendendo, apóstolo, aqui nessa noite? Então nós não estamos aqui para pregar, nós estamos aqui para trazer experiências para você e dizer para você, querido,
O teu medo já está sendo neutralizado agora. Todo medo que foi Glória a Deus. na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente, está sendo neutralizado agora. A glória do Pai da última casa vai entrar agora na tua vida. Você vai ver coisas que você não via. Você vai sentir coisas que você não sentia. A ativação vai acontecer nesse exato momento em tua vida. Querido, Deus falou para você restaurar altares. Restaure altares. Deus falou para você restaurar muros. Restaure muros. Deus falou para você pegar a espada e cortar a cabeça do gigante. Vai lá, vai para o vale. Eita glória! Derruba os gigantes, porque Deus vai te dar a tua vitória, aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa, conectado com a apóstola. Quando esses oportunos medos se levantam, você vai lembrar de nós nessa noite. Você vai lembrar de nós nesse dia que você está nos assistindo. Nessa rede social que você está nos assistindo, Deus está falando com você. Não tenha medo, eu estou à tua frente. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Quando Deus fala, eu estou na tua frente, meu querido, fechou. Deu tilt na máquina de Satanás. Ele não tem mais como jogar contra você. Deus já te deu o game over. Deus já deu o game over a ele. Ele já foi derrubado, querido. Então Deus está dizendo para você, o sobrenatural vai acontecer. E nós estamos hoje dando chaves a você para te entregar o governo da tua vida. E não é o inimigo que tem uma palavra, que tem 4 letras que vai te derrubar. O medo derruba muito cristão que era para estar nas nações, estão no cemitério por causa do medo. Alguém pegou isso aí ou não? Alguém pegou o que o profeta disse ou não? Então hoje eu vejo valentes sendo levantados, eu vejo mulheres aleluia, Deus. Eu vejo homens leões rugindo, eu vejo águias voando, todo selvagem com força e animado para vencer. Em 2026, o sobrenatural vai acontecer. O governo sobrenatural não nasce do sistema humano. Alguém pegou isso aí? O sobrenatural não nasce de sistema humano, mas nasce de homens e mulheres que vivem aquilo que pregam. Alguém anotou? Escreve aí, por favor, nos comentários. O jejum, alguém falou aí de jejum no comentário, foi rápido, passou rápido. O jejum não te dá autoridade. O jejum mortifica a carne. E o próprio Jesus disse assim, ó, uma caixa de demônio que só sai com jejum e com oração. O jejum faz você mortificar a carne para acessar os céus com mais facilidade. A autoridade vem dada por Deus em todos os momentos. E assim como a apóstola falou no começo da sua palavra, daquilo que ela ministrou até esse momento, que vai ministrar muito mais. Até esse momento, o que ela disse? A autoridade foi dada para todos. Jesus veio para todos. Os plebeus, os ateus, veio para todos. Aqueles que o aceitar vão viver uma vida em abundância. Anote aí, eu vou viver uma vida em abundância em 2026. Diga, eu e minha casa vamos viver uma vida de abundância em 2026. A glória do Senhor, assim como aconteceu com Neemias, assim como aconteceu com Esdras, derrubou Sanbalate e Tobias. Agora eu vou te perguntar aqui, só eu e a apóstola aqui. Apóstolo, eu vou perguntar para você só. Eles venceram? Será que alguém sabe aqui? Não. Eles venceram? Vai lá. Não! Quem venceu, apóstola? De jeito nenhum. Como uma leoa. Grita aí como uma leoa. Quem venceu, apóstola? Diz. Nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Eles não conseguiram ali concluir aquilo que eles queriam. Ainda porque, o que acontece, apóstolo Alexandre? Porque o inimigo, ele sabe que em momentos de pressão é que ficamos mais propensos a abrir mão do propósito ou daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Né? Então eles procuravam o quê? Deixar Neemias apalado. Para quê? Paralisar. E não tomar posse daquilo que Deus ele tinha para a vida dele. O medo, ele está, como eu fui falar, associado ao quê? Ansiedade, receio, perigo. Na verdade, o medo, ele é um estado, né? Um estado ali provocado pela consciência,
que entende que está em uma situação de perigo ou ameaças, mas eu quero para o povo que está aqui, apóstolo, nessa noite, que a Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Só que essa justiça, eu gostaria de abrir entre aspas, aqui para o povo que está aqui. Pega isso como chave espiritual para a tua vida. Destra da justiça. Aleluia, diz o Senhor. O que é destra? O que é destra da justiça de Deus, né? Na cultura judaica, no antigo Oriente Médio, a mão direita ela era vista como símbolo de força e poder e autoridade. A destra de Deus ela foi vista na travessia do Mar Vermelho. Como assim, apóstola Vanessa? Querido, se você for ler no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 6, você vai ver a destra de Deus estava aí no meio do Mar Vermelho. Você vai ver que na travessia, a destra da mão de Deus desceu para Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés cantou assim: a tua destra, ó Senhor, oh meu Deus, coisa linda, a tua, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. A destra do Senhor é um poder destruidor contra os nossos inimigos, mas sustenta, como o salmista Davi diz no capítulo 63, verso 8, a minha alma te segue de pé e a tua destra me sustenta. Ou seja, a destra de Deus hoje está sobre a tua vida. Eu não sei qual é uma vergonha que você tem atravessado. Talvez você esteja dizendo assim, apóstola, mas são muitos os meus adversários. Ei, teve uma hora que o apóstolo Paulo também disse isso, mas ele diz assim, muitos são os meus adversários, mas uma de porta se me abriu. Ele estava dizendo assim, quando eles estão pensando que estão me paralisando, é agora que eles estão me empurrando para o meu propósito. Faraó achou que estava paralisando o povo de Israel no meio da travessia do Mar Vermelho, mas o que Faraó não compreendeu que ele só era ponte, querido, para fazer com que o povo viesse avante. Ele só era ponte para fazer que Israel tomasse posse daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Enquanto, aleluia, Faraó tentava impelir-os, colocar medos em cima deles, Deus estava dizendo assim, ei Moisés, não temas, porque a minha destra vai descer hoje. A minha mão será vista no meio do povo de Israel. Hoje eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa live, eu estou sentindo a unção do Espírito Santo. Pessoas aqui que vai contar testemunho, vai ligar para o Senhor, vai enviar mensagem para o Senhor, vai dizer, eu vi a destra de Deus descer na minha vida, porque ao mesmo tempo que a mão de Deus, ela é justiça, despedaça todos os nossos inimigos, a destra de Deus também sustenta. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. O que tem te paralisado? O que tem te aprisionado nessa noite? O que tem feito você recuar, você desistir? O Senhor está falando assim, que a minha destra está sobre a tua vida. Quando você pensa que você não vai conseguir, é aquele momento que o plano espiritual entra em movimento e o céu responde com a destra da mão de Deus ao teu favor. Aleluias. Uau! Apóstola e todos os irmãos estão assistindo. Irmãos, deixa eu falar alguns comentários enquanto a apóstola está ministrando. Eu estou vendo que o vídeo, quando ela está ministrando, está cortando. Às vezes, para. Talvez isso é algo da internet, da situação da internet. Acontece isso no live ao vivo. Agora eu quero vocês que assim que acabar eu vou salvar essa live. Vocês vão pegar as falas completas,
porque a live vai ser salva na íntegra. Então, não vai ter problema. Isso aqui é algo por causa da internet. Pode ser da internet na casa dela ou aqui. Então, eu estou avisando os irmãos, continue na live e vai comentando, porque é algo muito forte está acontecendo nessa noite. Amém? No dia 23 de dezembro é uma impartição de Deus sobre a tua vida. A glória do Senhor está dizendo para nós que a destra dele está sobre nós. E quando a destra de Deus nos escolhe, e quando a destra de Deus faz com que a gente avance, ei, querido, nesse mesmo tempo, diante do mar, eu vejo Moisés, um líder, viu Deus derrubar 10 principados em Israel, no Egito, perdão. Ele viu, e com o poder de Deus, Deus derrubou 10 principados do Egito. Mas esses principados, querido, obedeceram ao Deus de Israel. E o povo saiu de lá. Mas o povo saiu de lá fraco? Não. Saiu de lá rico. Saiu de lá próspero. Saiu de lá avançado. Mas, infelizmente, o coração do povo ainda tinha medo. Infelizmente, o coração do povo ainda parava. Viram a destra do Pai. Viram a destra de Deus. Viram a honra do Senhor. Viram a mão direita e a mão esquerda do Pai. Mas diante de um mar, diante de um lago, porque é um mar, para Deus é um lago, querido. Para você pode parecer mar, para você pode parecer um grande oceano, mas para Deus é um laguinho, é uma gota. O oceano para Deus é uma gota. Ele conhece todos os abismos do oceano. Ei, querido, alguém está aqui comigo? Alguém está aqui conosco? Alguém está entendendo? E diante daquela plataforma que parecia impossível para Moisés, aleluia, ele olhou para o céu e disse: papai, agora estou aqui de frente para o mar, o povo está atrás de mim, Faraó está atrás da gente, e agora tem um mar na nossa frente. Deus falou: ei, a minha destra está sobre ti, a minha destra está sobre vocês. Acaso não foi eu que te tirei da casa do Egito, da casa de Faraó? Alguém está pegando isso aí, querido? Começa a falar em línguas, começa a derramar o óleo fresco de Deus sobre a tua vida agora. Começa a receber aquilo que Deus está dizendo. Diante do mar, ela é uma gota para Deus. Diz aí para nós, escreve aí, o mar é uma gota para Deus. E aí Moisés olha e fala: papai, o que eu vou fazer? E Deus olha e não olha. Deus incentiva. Porque tem momentos que Deus vê, tem momentos que Deus fala e tem momentos que Deus incentiva. E Deus incentivou Moisés no espírito. Dê o primeiro passo. A ordem não é para parar. Alguém está pegando isso aqui, apóstola Vanessa? Será que tem profeta nessa live hoje? E Deus falou assim para ele, Deus incentivou ele: ei, Moisés, a minha destra está sobre ti. A ordem não é para parar. A ordem é para marchar. Moisés olhou aquele oceano e no primeiro passo, diz os historiadores, e nós dizemos, o sobrenatural acontece. O governo sobre o sobrenatural aconteceu. Moisés deu o primeiro passo. Quando deu o primeiro passo, o mar foi fazendo assim. Aleluia, Deus. É verdade, Jesus. Para marchar, Moisés atravessou mais de 650 mil pessoas, entre homens e mulheres, atravessaram com ele. Os historiadores dizem que para cima de 700, 800 mil estavam lá e atravessaram com ele. E quando você passar por essa gota que às vezes te paralisa, Deus está dizendo para você: o teu inimigo vai ficar submerso, porque eu mesmo vou paralisar ele. Então a ordem do povo de Deus é: marche, marche, marche. A destra de Deus está sobre você. A destra de Deus está sobre nós. Alguém começou a falar em línguas aí agora? Alguém começou a sentir o fogo de Deus? Alguém começou a sentir labaredas chegando na parede da tua casa? Óleo fresco descendo, porque só recebe vinho novo quem é o quê, apóstola Vanessa? Quem é óleo novo? Óleo velho, querido, fica na religião. É verdade. Óleo velho fica no sistema. Óleo velho fica nas quatro paredes. Óleo novo que é o novo de Deus. Eita glória. De Deus está descendo agora. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Vai, profeta. Aleluia.
Oh, glórias a Deus! Eita, glórias a Deus! O povo está falando em línguas aí, apóstolo. Tem Ah, gente eu tô... sendo renovada aqui nessa live. Tem gente sendo batizada aí com o Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está trazendo honra para a tua vida, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, só complementando um pedaço daquilo que já foi neste lugar. A mão direita era algo tão sério na cultura judaica que até a bênção patriarcal ela era da direita. Ela também é símbolo de honra e favor. Sentar-se à direita de alguém importante como rei era de posição, privilégio e poder. No Novo Testamento, Jesus Cristo ele também é descrito como assentado à direita de Deus. Isso é o quê? É local de poder, é local de autoridade suprema. Deus agora ele está compartilhando isso conosco. Deus está dizendo, não tenha medo. A minha destra está sobre a tua vida. Uau! O ano de 2026 não será como o ano de 2025. Chegou o seu momento de romper, porque a destra do Senhor está sobre você. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a presença do Senhor está ativa, alguma coisa acontece. Só que existem alguns princípios pelos quais você precisa compreender para que o céu ele venha entrar em movimento ao teu favor. Por que eu estou dizendo isso? Há um caso, apóstolo Alexandre, muito curioso na Bíblia, pelo qual a Bíblia vai nos relatar que Jesus ele vai entrar na casa de o leproso. E quando ele vai entrar na casa de Simão o leproso, irmão, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é a chave espiritual da vida. Uma vez que você aprende a acessar o poder, a sua vida ela muda. E o Senhor nessa noite está falando que essa live é profética. Ela é uma live profética, é para você entender, para você compreender a respeito dos mistérios do céu. Porque o Senhor, ele quer trazer um avivamento, ele quer trazer vinho novo, ele quer trazer alegria, ele quer trazer algo novo para a tua vida. E a Bíblia vai dizer, Jesus está sentado, gente, sentado, do lado de um homem chamado Simão o leproso. A Bíblia relata que quando Jesus entra na casa desse homem, sabe o que está acontecendo? Não está acontecendo absolutamente nada. Jesus está sentado ao lado de um homem leproso que continua leproso. Mas a Bíblia vai dizer que chega uma mulher, essa mulher ela vem com um vaso, um vaso com uma unção, com um óleo precioso de muito grande valor. Uau! E a Isso. dizer que quando ela entra na casa de Simão, ela quebra o vaso e ela derrama aquele óleo puro sobre a cabeça de Jesus. Quando alguém vai murmurar ou vai dizer algo contra aquela mulher, a Bíblia diz que eles vão dizer, mas por que não pegou esse óleo tão precioso, não se vendeu e não deu aos pobres? Jesus vai dar a seguinte orientação: não molestai essa mulher, porque essa mulher, ela ungiu o meu corpo para o meu sepultamento. E em outras traduções, ou resumo, o que Jesus estava falando para aquele povo era o seguinte: eu estou aqui há mais de uma hora, sentado ao lado de um homem leproso, e eu não estou fazendo absolutamente nada. Sabe por quê? Porque, irmão, e nem vocês conseguem reconhecer a autoridade que eu carrego. Vocês simplesmente não conseguiram me honrar como eu. Mas agora chega essa mulher aqui, uma mulher que surge no cenário, querido, onde ela não tem nada, ela não tem absolutamente nada na situação. Mas aquela mulher reconhece tanta autoridade que Jesus ele carrega, que quando ela vaza, ela está dizendo assim: eles podem não entender o som que você carrega, mas eu não só entendo, como eu reconheço, como eu
presença para a minha vida. Sabe o que ela estava fazendo? Jesus falou que ela antecipou, ungiu o corpo dele para o ser dele para a morte dele. Ou seja, aquela mulher conseguiu movimentar o plano espiritual quando ela reconhece a autoridade que descarrega. Quando essa mulher reconhece a autoridade de Jesus, aquela mulher está transferindo o que era para o futuro e ela está agora trazendo para o presente. Deus está dizendo assim, uma vez que você reconhece a autoridade no plano espiritual, uma vez que você reconhece a autoridade que Jesus colocou na tua mão, você consegue antecipar aquilo que está futuro e você consegue antecipar agora para o presente. O Senhor está dizendo assim, aquilo que era para o futuro, estou eu trazendo para o presente, porque o negócio não é onde Jesus está, o negócio é saber ativar a presença de Deus. E como que eu sei ativar a presença de Deus? É quando eu reconheço a autoridade pelo qual Ele carrega e ele compartilhou comigo. A Bíblia também diz, apóstolo, no livro de Daniel, capítulo 2, não me lembro agora o versículo, mas a Bíblia vai dizer assim, que ele é aquele que entra no templo, ele muda as estações, ele muda os anos, porque ele é luz e conhece aquele que está em trevas. Então Deus está dizendo assim, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Exatamente isso. Pode fixar aí, gente. Pode continuar, pode continuar. É exatamente isso. Abri aqui, apóstolo. Ó, ele muda os tempos e as horas. Ele os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Uau. Querido, eu não sei pelo que você tem passado. O Senhor está dizendo assim, uma vez que você acessa o plano espiritual, uma vez que você governa o plano espiritual, uma vez que você entende quem você é em Cristo Jesus, você muda o tempo, porque a melhor coisa que tem é adquirir autoridade, é adquirir conhecimento. E como que eu adquiro isso? Mediante a submissão, mediante o meu nível de entrega. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me submeto, mais eu cresço em autoridade e eu consigo fazer como essa mulher, que entendeu que ao quebrar o vaso, um ato profético antecipando a morte de Jesus, ungindo o corpo dele para o sepultamento de algo futuro. Algo que leproso não conseguiu fazer. Simão estava leproso e ele continuou leproso. Sabe por quê? Porque não basta apenas você conhecer. Não basta apenas você conhecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Você precisa, aleluias, você precisa receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você precisa entender que você é herdeiro. Você precisa entender que você é filho, você não é bastardo. Deus te chamou nessa noite para coisas grandes. Deus te chamou para você ser cabeça. Deus te chamou para você estabelecer tempos. E esse ano de 2026 é um novo tempo de Deus para a sua vida. Sabe que do Espírito Santo ele está ministrando ao meu coração? Filha, o ano de 2025 ainda não terminou. Tem pessoas da live que entendeu tanto a respeito do tempo, entendeu tanto sobre a autoridade, que vai conseguir fazer, apóstolo Alexandre, aquilo que estava para o ano de 2026, ele vai conseguir antecipar para o ano de 2025. Até o final deste ano, Deus está dizendo assim, eu coloco uma vitória nas tuas mãos, te dou eu autoridade, estabeleço um tempo para a tua vida e não findará o ano até que eu cumpra com a minha palavra sobre a tua vida. Ei, toda lepra
está sendo arrancada hoje da tua vida. Toda palavra de maldição está sendo arrancada hoje da tua vida. Todo trabalho que foi arriado contra a tua vida está sendo quebrado hoje. Aleluia. Não ficará lepra, não ficará maldição, não ficará obra contrária, não ficará nada pendente no reino espiritual, porque o Senhor, Ele é aquele que está liberando anjos ao teu favor para Ramanduremachebe como Naramassurinácia, para guerrear ao teu favor. Creia no Senhor Jesus, porque é noite de rompimento, é noite de quebrar os padrões, é noite de Tobias e Sanbalate cair por terra, é noite de mão do Senhor descer na tua vida e o Senhor estabelecer aquilo que Ele tem para você. Reconheça a autoridade de Deus sobre a tua vida e o Senhor te reconhecerá também. Porque a Bíblia diz assim também, porque aquele que me honrar, eu também o honrarei. É forte, meu apóstolo. Eu vou contar uma coisa para vocês. A coisa está pegando fogo, meu querido. Joga a labareda de fogo aí para cima, começa a falar em línguas, começa a ativar. Sabe, da mesma forma, ela falou aqui, ó, Daniel 2, versículo 21, fala que Deus estabelece reis e destitui reis. O mesmo Deus que estabelece reis, o mesmo Deus que comanda o vento, o mesmo Deus que comanda o fogo, o mesmo Deus que comanda a água, é o Deus da criação, é o mesmo Deus que está na tua Bíblia, lá em Bereshit, lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ele criou o mundo em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, todos os dias ele constituiu descanso, e ele descansou, e ele viu que era bom. No sexto dia, ele criou algo divino, poderoso, extraordinário, está na tua Bíblia, querido, preste atenção no que eu estou te dizendo, mas no sétimo dia, diz a palavra, ele descansou. O que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que não existe Sanbalate e Tobias para aquele que é povo de Deus, para aquele que está com a espada e o escudo na mão, para aquele que tem a palavra dentro do coração. Um homem e uma mulher que tem a palavra dentro do coração não voa como pardal, voa como águia. Um homem e uma mulher, aleluia, que tem a palavra no coração, sabe quem é Deus na vida. Ei, querido, não fica rindo igual a hiena, mas ruge como leão. Ei, querido, está na hora do despertamento. Deus chega para Elias e fala, Elias, está comendo por quê, meu querido? Está escondido por quê? Ah, Senhor, Jezabel mandou o seu mensageiro veio e me temeu. Eu quero dizer a você quem era Elias. Elias era um dos grandes profetas, fez feitos maravilhosos, fez Deus da comida, viu Deus da água, Aleluia, viu Deus liberar a água, viu Deus liberar fogo, ele viu a materialização das mentorias de Deus celestiais, aquilo que estava no céu, desceu para a terra, ele viu, mas ele era um homem constituído como um homem, mas está aí escrito na tua Bíblia que ele foi para uma caverna e ficou com medo, e Deus não falou com ele no vendaval, não falou com ele no trovão, falou com ele na sensibilidade do Espírito. E nesse momento eu quero ativar a sensibilidade do Espírito sobre você, dentro de você. Você vai ser sensível ao Espírito, você vai ouvir. Aleluia, Deus. Ah, querido, não existe espírito de manipulação que vai te manipular. Deus é dono da estação, o mesmo Deus que criou o mundo, sabe onde as pedras preciosas estão. Aleluia! Tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui. Alguém está me entendendo? Aleluia, Deus. O que eu estou dizendo, ei, querido, o mesmo Deus que criou o mundo sabe aonde as pedras preciosas estão, e ele vai entregar aquele que crê, ele vai entregar aquele que anda, aquele que marcha, aquele que caminha, aquele que vive em remissão, em santidade, busca por ele. Quando Deus criou todas as coisas, ele escondeu tesouros, ele sabe onde está. E tem momentos específicos, os ciclos das estações de Deus, ele sabe determinar. Deus, se quiser parar o sol no céu, para que você ganhe a sua vitória, ele para o sol no céu. Deus pode parar a lua na noite, Deus pode fazer a lua não subir, o sol não subir e continuar tudo claro. Sabe por quê? Porque a graça dele é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O Deus que criou tudo é o meu, é o seu, é o nosso, é o soberano Deus de Israel, meu querido. E ele enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o gigante que se levantou na tua frente,
caiu. Diga comigo, o gigante cai. Fala comigo, a muralha cai. Fala comigo, a armadura que eu tenho, não preciso dela. Nesse momento, eu só preciso de 2 pedrinhas. 2 pedrinhas. Deus não estabelece Meu Deus. na persona de um guerreiro romano. Deus estabelece guerreiros na presença celestial dele. Quando a glória dele desce, invade o templo que é você. Meu irmão, não tem gigante, não tem Sambalat e Tobias, não tem Mar Vermelho, não tem historiador, não tem egípcio, não tem faraó, não tem Nabucodonosor, não tem Babilônia, não tem que vai te parar. Ei, querido, eu estou sentindo aqui um som. É um som. Tem gente que está na fornalha. Tem gente que está na fornalha, apóstolo. Tem gente que foi colocado na fornalha. Ah, querido, mas deixa aquecer 7 vezes mais, porque algo milagroso vai acontecer. Não tema, não se espante. O 4º homem da fornalha está entrando aí para ficar com você. Todos à sua volta, viu ao teu lado, viu à tua direita, mas você permanecerá em pé. Vai, apóstola. Aleluia. Glórias a Deus. A gente fica até sem saber o que falar, gente, porque há uma glória que tem anjos se movimentando, apóstolo. Coisa linda. Tem anjos. Muitos anjos. O meu arcanjo, o arcanjo que caminha comigo, o arcanjo do meu ministério, o arcanjo de autoridade, foi eu começar a ministrar aqui, ele chegou. Ele chegou e ficou aqui. Está aqui comigo. Está aqui ministrando. Ele é o meu arcanjo de guerra. Eu creio. Eu viajei o Brasil todo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Lá em Belém do Pará, eu estava com um profeta essa semana fazendo a live aqui, o profeta Marcão de Belém do Pará. Eu vou contar algo estratégico. Quando você sente a presença de Jesus, todos caem, meu querido. Quando Jesus chega na casa, ninguém ora. Ele mesmo faz a glória descer. Presta atenção. Estava eu lá em Belém do Pará. E ministrando, eu fiz um ato profético em 2023. Rodei o Brasil todo em 6 meses, tocando chofar em cada capital. Aonde nasceu cada capital, aonde nasceu cada estado do Brasil, esse barbudo aqui pisou, comandado por Deus, pisei e toquei o chofar e dei decreto sobre a terra. Então, em 2023, ontem eu falei, vai fazer 3 anos. E eu quero dizer para você que em 3 dias Jesus ressuscitou. Em 3 anos o país vai governar. Está na hora do avivamento descer sobre a terra. E eu estava lá, apóstola, um monte de profetas, um monte de apóstolos. E estava lá orando, aí me pedindo, apóstolo Alexandre, ora, porque a gente tinha acabado de cear, de almoçar. Então eu pedi, eles pediram para eu orar. E eu levantei minhas mãos. Quando eu levantei minhas mãos, a voz do Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, cala a boca, fica quieto. Assim mesmo. O papo é reto comigo, irmão. O papo é reto. Quando ele fala, cala a boca, fica quieto. Aí eu, pá, de mão, ó, todo mundo esperando, de cabeça baixa, e eu de mão pro alto assim, para orar. Eu falei, Senhor, eu só falei isso, Senhor, e ele mandou eu ficar quieto. Mas falou assim mesmo, cala a boca, fica quieto. E veja, pá, daqui a pouco eu senti um ser glorioso chegar na minha esquerda aqui, ó. Pau! Chegou, maior do que eu, mas a glória tomava a casa. Daqui a pouco veio uma profeta sensível, uma senhora, profeta mesmo, de ministério. Não é unção de revelação profética, não é unção, não. Não é dom profético, é ministério profético. Ela vem marchando e chega e começa a tirar as minhas armaduras. Ela começa a tirar assim, como tirasse minha roupa. E tira, e pega o cabelo dela e começa a bater o cabelo dela em mim. Ela tinha um cabelo assim, mais ou menos maior do que o teu. A senhora, de coquinho. E ela tira e começa a fazer assim com o cabelo. Pau, pau, pau. Daqui a pouco um profeta, amigo meu de Belém, ele vem correndo e chorando, e ele para e cai ajoelhado na minha frente. Naquela hora eu estava já tremendo, eu já estava quase rugindo, a presença estava muito forte. E aquele ser do meu lado. E daqui a pouco ele começa a me dar armaduras novas. E a armadura que ela tirou, ele começa a colocar em mim. Colocou o capacete, a couraça, o cinturão, as sandálias e o escudo. E ele começou a ministrar. E começou a dizer coisas sobrenaturais, dimensionais.
não é terrena, dimensionais. Glória a Deus. Quando ele começa a ministrar comigo, aquele ser coloca a mão no meu ombro. E eu sinto ali a presença, e eu começo a chorar. Mas eu começo a chorar. Imagina esse homem, eu tenho 1,82 m, querido. 95 quilos, forte, amém? Disposto. E eu estava ali fazendo um ato profético, eu comecei a chorar igual uma criança. Mas não parava de chorar. E chorando. Quando acaba o mover, eles vêm falar comigo. Eu não consegui abrir os olhos para ver quem estava do meu lado. Quando ele veio, ele levantou, todo mundo chorando, a glória desceu no lugar. Quem foi lá? Jesus. Jesus desceu e ficou do meu lado. Alguém está entendendo? Existe profeta na terra. Coisa linda. Não é só labareda de fogo, falar em línguas estranhas, não. Existem homens e mulheres que Jesus investe. E diz a palavra dele, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Verdade. eu estarei presente. E ele desceu, e eu vi, senti, e foi palpável a glória dele. Amém? No outro momento, eu tive a visão de Jesus como leão. Ele desce, o céu abre, assim como em Pátimo, em João, apóstola. E abre o céu, e ele desce, e eu vejo 2 patas, e eu vejo um rabo, uma cauda, descendo, acima da cauda uma capa vermelha, toda dourada em volta. Alguém está pegando isso aí? Alguém está entendendo que o sobrenatural existe? E eu vou descendo, e eu estava com uma atalaia, e orando no mundo espiritual. Eu já tinha sido levado para o mundo espiritual, para as dimensões. E daqui a pouco desce mais 2 patas, a cauda, a capa vermelha com dourado, e vai descendo. O leão parou na minha frente em pé. Eu nunca vi um leão em pé. O leão só levanta para pegar algo na árvore, alguma coisa assim, na savana. Mas naquele momento ele parou em pé na minha frente, tirou a capa dele e colocou em mim. Pegou o cetro dele e me deu. Pegou a coroa e colocou na minha cabeça. E falou assim: Alexandre, governa para mim. Governa para mim. Ei, querido, o sobrenatural existe. Ei, querido, a cura existe. Ei, querido, o milagre existe. Ei, querido, a glória existe. E eu estou sentindo o poder. Será que alguém está olhando para o meu rosto nesse momento e está conseguindo ver algo diferente, querido? Ah, meu rosto não está o mesmo, meu irmão. Se você está vendo com os olhos espirituais, você vai ver o leão aqui, porque não é só o quadro que está lá atrás, não. É o rosto e a face do leão que está diante de você nesse momento, ministrando e pegando você pela mão. E Glória a Deus. a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Diz aí, escreve: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não importa se Faraó está atrás de você, não importa se Pardal, meu querido, subiu nas suas asas, você é águia. Pardal não aguenta ir para a atmosfera da águia, então a águia leva o Pardal e ele cai desmaiado de lá. Meu Deus! Entenda isso, o sobrenatural vai acontecer em 2026, em todas as áreas da tua vida. O leão vai rugir, você vai governar. Como a apóstola disse, Sambalate e Tobias vão cair, o gigante derrotado está, a muralha já rachou. Glória a Deus. E chegar na terra prometida. Aleluia. Meu Deus. Coisa linda. Coisa linda, apóstolo. Meu Deus. Interessante o Senhor falar sobre os anjos, né? Sobre o anjo da guarda, sobre ministração com os anjos também, sobre essas aparições gloriosas, essas experiências lindas que nós temos. Eu conheço 5 anjos do meu ministério. 5 anjos. 5 Acredito, eu creio. Cada anjo tem uma função no meu ministério. Eu ministro sobre anjos. Ministro Guerra em Anjos. Tenho um livro escrito. Eu tenho 8 livros escritos de batalha espiritual, de guerra espiritual, de cura interior, apostilas de seminário, de congressos, de conferências. Só de anjos eu escrevi agora. Exército Celestial. Só sobre anjos, só hierarquia. Oh, glória. Então, veja bem. Deus está levantando aqueles 7.000. Você, minha querida, sem você saber, você já estava lá em Elias. Alguém está entendendo isso aqui? Lá em Elias, quando Deus fala para ele: ei, Elias, tem 7.000 que eu guardei para mim, e na hora certa eu vou despedir. Glória a Deus. É isso aí, minha querida.
Você está entendendo qual é a estação que você está. Talvez você não compreendeu nada, mas Deus já tinha falado com Elias. Ah, e outra coisa, no monte, Elias e Moisés vieram falar com Jesus. Pedro olhou e falou, pai, quer que a gente faça uma cabana para Elias e para Moisés? Sabe o que aconteceu naquele momento lá no monte da revelação? Naquele momento, querido, Elias foi dizer, Jesus, a apóstola Vanessa vai ser levantada lá no Rio de Janeiro, em Caxias. Ela é uma das profetas da Eita última. glória. Ah, Jesus, o apóstolo Alexandre foi Glória a despertado há Deus. 12 anos. Preste atenção, ele vai ser um das últimas horas. Tem profetas sendo levantados por toda a nação, profetas que participam de ministérios orgânicos virtuais, que não estão debaixo de paredes, não estão entre quatro paredes, estão trazendo a revelação do reino para muitas e muitas multidões nas nações e nos continentes. Querido, preste atenção, a igreja tem que se renovar, a igreja tem que sair das quatro paredes e tomar os continentes, tomar as nações. É verdade. Não é a apóstola que está falando, não. É o apóstolo Alexandre que está dizendo. Não vai jogar sobre ela, não. Sou eu que estou dizendo. Preste atenção. Munido pelo Espírito, na autoridade do Espírito, a igreja precisa se renovar. Uma igreja apostólica está se levantando com envergadura profética, com autoridade. E não é entonação de voz. Não é a forma que eu falo. Não é o jeito que eu entono a minha voz na hora que prego. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em revelação, em códigos e em salvação do teu povo. Alguém pegou isso aí e diz, eu peguei. Escreve aí, eu peguei. Em nome de Jesus, aleluia. Vai, apóstola do avivamento. Glórias a Deus, gente, o negócio aqui tá forte, viu? O apóstolo foi falando das experiências, eu já fico como? Já incendiado, sentindo a presença do Senhor, a gente já vai recebendo, né? Eu tô aqui quietinho, olhando o apóstolo falando e sugando a unção. Falando, Senhor, vou aqui sugar a unção do apóstolo, aqui pegar em partição, via online, Minha amada, para receber. Os meus amigos, a gente fala assim, ó, os amigos profetas, as redes apostólicas que eu ando, que eu caminho, a gente fala assim, cara, as experiências sobrenaturais que nós vivemos. Eu viajei o Brasil todo em 2023. Eu viajei os 90 em 2016. Em 2016, eu andei em 92 municípios do Rio de Janeiro. Os 92 municípios. No último município do Rio de Janeiro, no último não, no 15º município do Rio de Janeiro, lá no interior de praia, onde vende um monte de abacaxi, agora eu esqueci o nome, eu tenho isso na minha apostila. Eu fui lá, Deus falou assim, Deus levou nosso carro para abastecer no posto de gasolina. Então, para quem não sabe, eu vou contar e a apóstola vai receber isso aí também. Presta atenção no que aconteceu. Nós chegamos lá, tem um livro chamado Atos Proféticos, do apóstolo Josué Santos. Eu tenho esse livro. É algo fenomenal, extraordinário. O cara tem uma envergadura de mapeamento territorial poderoso. E eu leio esse livro, hoje eu escrevo, mas eu li. Está entendendo? Eu li muito. Hoje eu escrevo, mas eu li. Para ter experiência, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que sugar um som. Verdade. Então, no livro dele, mostra o mapa do Rio de Janeiro. Tá? Alguém está pegando isso? Mostra o mapa do Rio de Janeiro. Se você pegar o mapa do Rio de Janeiro e virar ele na vertical, você vai ver uma morte com uma foice. E eles foram fazer ato profético aonde era foice, nos bairros, aonde tinha mais morte no Rio de Janeiro. E lá eles quebraram aquilo. Beleza. Passou os anos. Eu fui levantado, Deus me chamou para a guerra espiritual de alto nível. Eu fui para os bairros, começamos a fazer ato profético. Eu fiz aqui no meu distrito, em Itaipuaçu. Depois fiz na minha cidade, em Maricá. E depois fui fazendo no meu estado. Foi eu e uma equipe de apóstolos. Chegamos lá nessa cidade, fomos abastecer o carro. Quando abastecemos o carro, para parar para abastecer o carro, no posto de gasolina, Deus falou, Alexandre, olha, já tinha um anjo andando com a gente. Eu falei até com o apóstolo que estava comigo, ó, tem um anjo desde que a gente saiu andando com a gente, está voando aqui do nosso lado. A gente vai para a esquerda, ele voa do nosso lado. Está aqui. E quando nós paramos no posto,
Deus falou, olha para o outdoor. Quando eu olhei para o outdoor, era o mapa do Rio de Janeiro. Aí estava o mapa do Rio de Janeiro assim, no outdoor do posto. Aí eu olhei o mapa do Rio de Janeiro, aí Deus falou, olha com os olhos espirituais, filho. E eu olhei, quando eu olhei, ele, o que vês? Eu falei, eu vejo o mapa, mas eu não vejo o mapa mais como a morte. Eu vejo o mapa na horizontal, eu vejo ele como leão. Pega o mapa do Rio de Janeiro aí, querido. Pega o mapa do Rio de Janeiro aí. O mapa do Rio de Janeiro, na horizontal, na vertical, ele é a morte com a foice. Na horizontal, ele é um leão rugindo. Olha aí agora com os olhos espirituais e veja se eu estou certo ou estou errado. Então, quando eu olhei aqui, o Deus falou, olha para onde você saiu, meu filho. E sabe onde eu saí? No mapa. Aqui em Itaipuaçu, Maricá, fica no ventre do leão. E sabe o que acontece, querido? Aonde é gerado o rugido do leão? Alguém está entendendo isso aqui? O rugido do leão é gerado no diafragma, no ventre dele, e ele gera o rugido. Eu saí de lá para fazer ato profético no Rio de Janeiro, e Deus me mostrou o leão do Rio de Janeiro, e Deus falou assim, Alexandre, e eu vou falar com o pessoal de Brasília, com todos os meus irmãos que me amam, e sabem que eu sou profeta nessa... O Rio de Janeiro continua sendo a capital espiritual do Brasil. Não é Brasília. Brasília foi a capital criada pelo homem. O Rio de Janeiro foi a capital gerada por Deus. E ninguém instituiu o Rio de Janeiro de ser capital. Por isso que o Rio de Janeiro é muito atacado. Só que no Rio de Janeiro tem se levantado profetas de governo, profetas de dimensões, homens e mulheres de autoridade. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aí? O Rio de Janeiro está subindo para o lugar mais alto. Aonde que é isso, querido? O leão, quando conquista uma terra, eu disse isso ontem, quando ele conquista uma terra, ele destrói todos os seus inimigos à sua volta. Ele vai para o lugar mais alto da sua terra. Você pode estudar sobre isso. Não se garanta no que eu estou dizendo, mas estuda e aprende. Aleluia. Eu estou ativando algo. Ele sobe na perna do leão, no lugar mais alto, e lá ele ruge. Sabe o que acontece quando ele ruge? Ele sacode a juba. Sabe o que acontece quando ele sacode a juba? O cheiro dele se espalha. Todos os animais do território, da geografia, entendem? A autoridade chegou, a autoridade está rugindo, há um novo rei no lugar. E eu quero dizer para você, o Rio de Janeiro é o leão, e ele foi despertado, e ele está indo para o lugar mais alto do Brasil. E quando ele chegar lá, querido, ele vai rugir. E sabe o que vai acontecer? Diz a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Jesus, que ele ascendeu em glória e está sentado à destra do Pai e está com todo o principado e potestade debaixo dos seus pés. O leão glória a Deus. A unção foi liberada, o poder é de autoridade, o poder é de governo. 2026, ano do governo do Machia, ano do governo de Yeshua, ano do governo do leão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Apóstola do avivamento, que maravilha de conhecer, que maravilha de conhecer. Uma live frenética. Glória a Deus. Eu gosto de live direto assim, sem parar, sem dar fôlego, sabe? De revelação. Verdade. Poder, código do sobrenatural. Isso aconteceu em 2026. E nós subimos o Pico da Bandeira em 2016 ainda. Em 2016 eu rodei os 92 municípios do Rio de Janeiro fazendo ato profético, fazendo refugio. E aí Deus nos visitou. Aleluia. Se eu chorar, querido, não tenha problema. Não tenha problema. Mas eu lembro e eu vivo isso todos os dias da minha vida. Eu não vivo uma pregação dentro, num altar de uma igreja perfumadinho, não. Eu vivo numa pregação no meio do mato, vendo Deus usar, vendo Deus fazer, vendo Deus realizar e vendo Deus quebrar principados e potestades. O que acontece com isso? Em 2016, quando a gente estava terminando o Rio de Janeiro, Deus falou conosco. Agora vocês vão para o lugar mais alto do Brasil. Qual é o lugar mais alto do Brasil? Poderia subir Pico da Bandeira, Alto do Caparaó, Minas Gerais, na divisa da divisa, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós subimos, só para subir para o Alto do Caparaó, no Pico da Bandeira, é 7 quilômetros de carro de subida, depois 7 quilômetros a pé.
Nós subimos e fomos lá no cume do monte. Se você quiser conferir a veracidade disso que eu estou dizendo, tem um vídeo meu na internet chamado Ato Profético no Pico da Bandeira. Anota aí. Ato profético no Pico da Bandeira. Não coloquei tudo que nós fizemos lá. Não coloquei tudo que Deus mandou a gente fazer lá. Mas eu coloquei, depois de 2 anos, o que Deus permitiu. Porque ato profético você não mostra na internet. Ato profético você não diz que fez. Aleluia. Você conta nos momentos que Deus permite que você fale. E esse é o momento que Deus está permitindo. Como alguns seminários que eu falo daquilo que eu faço. Então, eu faço não, porque eu sou pequeno. Foi ele que me leva a fazer, porque ele que vai à minha frente. Estão entendendo isso, né, queridos? Estão entendendo? Não tem fariseu nesse lugar aqui não, né? Tem pessoas que querem entender o espiritual. E aí, o que acontece? Maturidade. Com maturidade, nós subimos. Chegamos lá, nós demos decretos. Porque o mover apostólico não chora e não choraminga. O mover apostólico, ele dá decretos. Um apóstolo que chora, um apóstolo que choraminga, um apóstolo que fica, Deus, se você quiser, faça. Deus, se você quiser, pode fazer. Deus, não. O apóstolo, ele pega a palavra de Deus e decreta. E Deus age debaixo da palavra dele, porque aquilo que está escrito, o homem não mente, nem filho do homem se arrepende daquilo que Deus fala. Alguém está pegando isso aí? Subimos o Pico da Bandeira. No Pico da Bandeira, nós fizemos um ato profético e decreto. Naquele ano, o governo que estava imperando no Brasil caiu. Naquele mesmo ano, houve um impeachment política no Brasil. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando um apóstolo se movimenta no sobrenatural, uma apóstola se movimenta no sobrenatural, liberando códigos, Deus chama homens para guerra de alto nível. Não é batalha espiritual, não é cura interior, é guerra de alto nível, que é muito diferente, porque nós vamos guerrear contra principados e potestades, aonde destronamos os tronos malditos. E é onde o evangelista prega e ganha almas, onde o pastor cuida de ovelhas, onde o mestre ensina, onde o profeta estabelece o reino e onde o apóstolo governa. Então, querido, preste atenção. Deus tem algo muito forte, apóstola. Primeiro, apóstola, que eu não sei se já disseram para você, mas eu vou dizer o que eu estou vendo nesse momento. No momento que eu estava falando do Pico da Bandeira, eu vi 2 imensas asas, preste atenção, aparecendo atrás de você. Eram asas totalmente brancas. Deus está falando, ei, Alexandre, diz para ela que ela vai governar, mas ela também vai ter uma visão estratégica geográfica. Ela não vai ficar em 4 paredes. Ela não vai ficar só onde o altar coloca um púlpito. Ela vai ser levada para onde eu quero. As asas que eu coloco nela hoje são asas claras, límpidas, purificadas, santificadas. E diz para ela, Alexandre, ei, filha, não tenha medo do que eu vou fazer. Ei, filha, não tenha temor do que eu estou fazendo. Aquilo que eu falei quando você estava no ventre de tua mãe. Aleluia! Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aquilo que eu te escolhi antes mesmo de você ser gerada, antes mesmo de você ser levada ao ventre da tua mãe. Eu te dou nações por profeta. Se prepara para o voo 2026. O seu ministério vai voar. O seu ministério vai avançar. As asas que eu estou te dando vai te levar para continentes. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, Uau! Coisa linda, forte, meu Deus, recebo. Olha, o Senhor já é a 4ª pessoa só essa semana. O Senhor já é a 4ª que me entregou a mesma coisa, e essa semana o Espírito Santo, até comentei com ela, o Espírito Santo, ele falou isso também comigo, e logo após recebi uma mensagem falando disso, e agora o Senhor já é a 4ª essa semana me falando sobre isso. Então eu creio, eu recebo, é só confirmação. Você sabe qual é o quarto? O quarto é governo. Eu vou dizer para você, o primeiro é o homem. O primeiro é o touro, o segundo é o homem, o terceiro é o leão, o quarto é a águia. A águia é visão, a águia é altar, a águia é voo. O que Deus te mostrou e hoje consolidou está como o toque do chofar que eu vou tocar daqui a pouco para a gente.
Sabe o que o chofar faz quando é tocado, depois de um decreto, querido? Pega isso, pega essa chave para você levar para o seu ministério. O chofar, ele estabelece decretos. Em Números 10, versículo 8, diz assim: os filhos de Arão tocarão o chofar e ecoará de geração em geração. Sabe o que está dizendo ali? Está dizendo que quando um sacerdote chamado por Deus, autoridade, com envergadura, e tocar o tocador de chofar, ele não toca um chofar por tocar, ele toca o chofar depois de um decreto. E quando ele toca o chofar, aquilo que ele decretou vai acontecer. Se ele diz que Satanás não vai tocar mais uma terra, e ele toca o chofar, Deus governa, porque o chofar é boca de Deus da terra. O sétimo anjo vai tocar a trombeta, e do alto aparecerá aquele que estará montado no cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai voltar ao toque do chofar. No Números 10, versículo 9, diz assim: quando saíres a pelejar, quando saíres a peleja, quando saíres a guerra, tocareis o chofar, e os seus inimigos serão entregues por descabelos dos seus pés. E no versículo 10 diz assim: nas festas, nas ruas novas, nos shabates, nas festas bíblicas, nas festas de estações, quando tocarem o chofar, vai haver júbilo e multiplicação. Aleluia. Vai haver júbilo e abundância. Ei, apóstola, presta atenção. Papai está falando profundo essa noite. Está falando profundo. É verdade. Deus fala uma, fala duas, fala três e consolida na quarta. Então, hoje, coisas extraordinárias, na velocidade de uma semana, está sendo materializado aqui sobre a vida de muitos e muitas pessoas. Aleluia, Deus. Mais daqueles que estão convidados. O Espírito Santo está aqui em nome de Jesus. Apóstola, eu quero te agradecer, minha filha. Eu quero te agradecer. Você deve ter idade para ser minha filha. Enfim, eu quero lhe agradecer, amém, pela tua presença. Amém. Edificante para mim, e eu creio que todos os meus irmãos vão nos acompanhar. Eu peço a todos os irmãos, todos Glória a Deus. sigam a apóstola também. Todos que eu estou falando aqui, sigam a apóstola nas redes sociais. Vai lá, invade lá o Instagram dela, o Facebook dela. Fala assim, ó, eu vi aquela live, eu vi aquela live com aquele barbudo lá. Às vezes tem gente que nem me conhece, mas vê com aquele barbudo, gostei muito. Vai lá, segue ela. Dê honra a quem tem honra. Todos os homens e mulheres que participaram, amém, comigo até hoje, nós estamos fechando com chave de ouro. E eu sabia que essa mulher ia trazer um fogo para essa live. Eu sabia que algo novo ia ficar para o final. Então foi algo edificante. Essas 8 lives. Eu vou fazer uma sexta-feira com a pastora Thalita, uma mulher ungida, uma mulher que eu já fiz uma live aqui, tem seguidores pra caramba aí, uma mulher nova no ministério, mas é uma mulher de Deus, amiga nossa do meu ministério. Sexta-feira agora, às 20 horas, eu e a pastora Thalita vamos fazer uma live também poderosa depois dessa festa agora, entendeu? Mas eu quero agradecer a apóstola Vanessa Ribeiro. Segue ela aí. Qual é o teu Instagram, minha filha? Pode falar aí, escreve aí. Pode escrever aí na tela. É esse mesmo, apóstolo. É a apóstola Vanessa Ribeiro. Só colocar lá apóstola Vanessa Ribeiro que já aparece. Ó, a apóstola Vanessa Ribeiro, ela trabalha com cura interior, ela trabalha com batalha espiritual, com trabalha com cura, com milagres. Então, veja bem, todo o reino de Deus tem uma porção para cada um. E eu sou um ativador de pessoas. Eu sou aquele que é um degrau para subirem. Nós precisamos ser degraus. Tem muita gente querendo estar lá no topo sozinho. Ninguém fica no topo sozinho. Todo mundo precisa levar pessoas de relevância para o topo. Então, eu quero agradecer, minha filha, minha amada irmã, em nome de Jesus, por estar presente aqui conosco, por estar realmente trazendo uma envergadura do seu ministério e autoridade. Se puder, dia 28 de 12 às 18h30, participar do culto do último culto do ano, estaremos lá para dar um abraço, ter comunhão e, com certeza, impartir e tocar a irmã e o ministério da irmã, e com certeza. Amém? Pode estar vendo isso sim, apóstolo. Dia 28
28 que o senhor falou, né? Dia 28 de Dia dezembro, 28. agora, semana que vem. É um culto profético. Eu não Sim. comemoro o Natal, eu não comemoro o Ano Novo, eu dou um culto, o último culto para fechar o ano, Sim. entre Natal e o Ano Novo. E, geralmente é isso. E esse ano vai cair dia 28, vai ser um domingo, às 18h30, na igreja dos meus filhos, Bispo Luiz e da Bispa Joseli. Vai sair uma van aqui, vai vir van de outros lugares, vai ser uma festa muito maravilhosa e eu vou dar o governo e ativação para o ano que vem. Então, pessoas que querem receber, querem ser ativadas, vão ser abençoadas nesse culto. E nesse culto nós vamos abrir as inscrições para a conferência dia 18 de abril de 2026. Rio em Chamas, Conferência Voz Apostólica, que vai acontecer em Nova Iguaçu, no Hotel Mercury, no saguão lá do Hotel Mercury, no reservado lá. Nós alugamos lá o Hotel Mercury. Então, o pessoal que vai vir de outros países, de outros estados, vão poder ficar hospedados. É uma rua de hotéis ali em Nova Iguaçu, no miolo de Nova Iguaçu. E nós vamos fazer no Hotel Mercury para mais de 500 pessoas. Vai ser algo muito forte. É uma conferência profética liderada por um apóstolo, com vários apóstolos e profetas que vão vir. E vamos ter um sábado inteiro de imersão, imposição de mãos, cura. O apóstolo Alisson vai estar conosco. O apóstolo Alisson de São Paulo, do Poder Cash, vai estar conosco. O apóstolo Aldo do Rio Grande do Sul. O apóstolo Marcelo Neves de Bangu. E, pô, muita gente. Maravilha. Vai estar conosco. Só vitória. Eu só vou dar o amém. Só vivalistas. Amém? Amém. Então, minha amada, dê as suas considerações finais e sou grato pela tua vida mais uma vez. Amém, querido. Vou fazer um esforço para estar lá no dia 28. Vai ser bom a gente juntar as brasas, né? Dia 28, eu acredito que dá para mim, ainda porque eu só vou estar ministrando agora no dia 29. Desde já também, apóstolo, gostaria de estar fazendo um convite, tá? Pessoal também do Rio de Janeiro. Gente, vai haver uma grande concentração de milagres, cura e libertação lá em cima do monte, o Monte do Azeite. O apóstolo Alexandre certamente conhece. Monte do Azeite, em Santa Cruz da Serra. Será no dia 29 de dezembro, às 9 horas da manhã. A gente vai estar lá com uma consagração poderosa. Eu tenho recebido muitas mensagens, né? Porque assim, eu vou estar ministrando no culto de agradecimento de uma amiga minha. Só que nesse culto de agradecimento, apóstolo, acabou que virou um avivamento. E eu recebi muitas mensagens das pessoas querendo ser ministradas por mim. Então a gente vai pegar aquele embalo, né? Vai pegar todo aquele gancho e nós vamos estar ministrando lá. Então leve os enfermos, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, se almeja o batismo com o Espírito Santo, vai até lá, vou estar ministrando todo mundo, será uma manhã ética, será uma manhã de glória, onde o Senhor derramará o seu poder. Desde já também eu quero agradecer todos aqueles que estão me seguindo, estão na barra de rolagem, meus alunos também que entraram, que deixaram os comentários. Vou pedir para vocês também seguirem o apóstolo Alexandre, homem de Deus, pelo qual eu amei fazer essa live junto, que vocês sigam ele também, apóstolo da Casa do Senhor Jesus. E, apóstolo Alexandre, para mim foi uma honra estar com o Senhor aqui. Todas as chaves espirituais que foram liberadas, tanto através de mim, como também através do Senhor, eu também recebi, peguei tudo para a minha vida, tá? Espero que nós venhamos ter outros momentos como esse, apesar que já posso ver no Espírito que estaremos juntos presencialmente, não somente online. Porque o Senhor, Ele é aquele que sabe todas as coisas, já liberou algo para mim aqui no plano espiritual, e eu creio que Deus ele vai preparar tudo. Se não for no dia 28, outro dia, mas o Senhor ele é aquele que vai providenciar esse dia e será poderoso. Então eu quero agradecer a participação, quero agradecer ao Senhor, sabendo que o Senhor tem o meu respeito, tá? Pelo seu ministério, sua família, que Deus possa abençoar o Senhor cada dia mais e mais, que o Senhor possa continuar sendo essa fonte transbordante de conhecimento, de poder, de autoridade, e que essa live venha alcançar o máximo possível de vidas e venha chegar a todo o Brasil, tanto nacional como também fora do país, como internacional. Gente,
abençoe todos que participaram dessa live. Deus abençoe as famílias. Deus abençoe esse final de ano de 2025, crendo com certeza que 2026 é ano de governo, é ano de governar, é ano de quebrar ciclos, romper ciclos e viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe, apóstolo Alexandre. Amém, minha amada. Deus abençoe. Com certeza, o Espírito testificou. Se a gente vai estar junto em algum momento, você vai ver só. Isso aí vai ter aí. Você já está aqui na minha agenda. Amém? Eu vou contar contigo sim para a gente fazer outras lives aí. Você pode Amém. contar comigo também. O dia que você precisar. Glória a Deus. Amém. É só dar uma rugida daí que o leão ruge daqui e está tudo certo. A gente aparece aí e vai ser bênção. Eu vou tocar o shofar e eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que participaram das lives comigo. Eu quero agradecer ao pastor Elon, da Edificar Apostolic Church, que fez a primeira live terça-feira passada. Eu quero agradecer quarta-feira, o profeta Marcos. Eu quero agradecer o Marquezine, Bispo Marquezine. Eu quero agradecer o Bispo Luiz. Eu quero agradecer o apóstolo Fábio. Eu quero agradecer mais uma vez a apóstola Vanessa. Eu quero agradecer a todos essas 8 personalidades que fizeram lives comigo. Se eu esqueci alguém, mas vai vir, e eu creio que você está sendo tocado pelo Espírito também, porque são muitas coisas na minha cabeça para a gente estar lidando espiritualmente. Nós estamos aqui, eu estou vendo pessoas aqui, eu estou vendo pessoas sendo curadas, eu estou vendo pessoas sendo tocadas, eu estou vendo anjos tocando pessoas, eu estou vendo grilhões sendo arrebentados. Então, perdoa esse profeta, mas coisas espirituais estão acontecendo com força. Amém? Eu vou tocar o shofar para selar esse ciclo de 8 lives. E as bênçãos que vão ser liberadas, eu também vou fazer uma oração no final. Fica aí. E depois que eu tocar o shofar, aumenta o som da tua casa. Se você está na televisão vendo a gente, aumenta o seu som. Se você está no celular, aumenta o seu som. Chama a tua família. Eu vou dar todos os toques proféticos do shofar. Eu tenho mais de 10.000 pessoas que eu imparti a unção do shofar. E, direto e indiretamente, mais de 20.000 pelo Brasil e por outras nações. Eu tenho pessoas da Índia que receberam a unção do shofar, que tocam shofar lá na Índia. Amém? Então, tipo assim, são várias, é uma envergadura. Então, essa unção vai entrar na tua casa. A boca de Deus vai entrar na tua casa. E nós vamos estar selando tudo que foi dito. Você aumenta o som e eu creio que Deus vai tocar. E logo depois eu vou dar uma bênção em hebraico e em português, a bênção arônica. Amém? Para que você seja abençoado e nesse findar de propósito. Em nome de Jesus. Tudo que foi decretado, tudo que foi liberado, tudo que foi falado, está selado, protocolado, instituído e conectado da terra com os céus. Que você veja todas essas lives, porque o shofar foi tocado. E eu quero abençoar vocês com a bênção arônica e eu vou entregar ela também em hebraico para vocês. Então, coloque sua mão no formato de receber, para você receber essa bênção e receber na linguagem de Deus, na linguagem espiritual, na linguagem hebraica, em nome de Jesus. Muito bom essa live, muito tremenda, extraordinária.
O Eterno te abençoe e te guarde. Brilhe o eterno rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Brilhe o eterno rosto sobre ti e coloque em ti a sua paz. E Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panavilecha vihuneka. Visa Adonai Adonai panavilecha viasem lecha shalom. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus, em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva. Apóstola, te admiro. Foi muito forte essa live. Foi maravilhosa mesmo. Que você possa ter ouvido o toque do shofar. Que você possa ter recebido essa unção. Possa ter com toda a tua família, sobre tua casa, sobre seus filhos espirituais, que eu já amo e já guardo em oração. Amém? E com certeza também abençoo você em oração e que você cresça e voe voos muito mais altos. Muito obrigado, irmãos. Dia sexta-feira que vem eu vou estar com a pastora Thalita e nós vamos estar numa live aqui às 20 horas, fechando todo esse mover do governo, e já semana que vem eu já vou estar decretando, dia 28, o governo de 2026, presencialmente. E vou estar passando online aqui também, que tem muito chorão que está em outro país, está dizendo, apóstolo, passa online, passa online. Vou passar também. Amém, apóstola? Beijo no teu coração. Shalom. Tchau, querido. Shalom.